Bom pessoal, olá a todos. Mais um vídeo aqui interessante, né, da nossa análisezinha sobre o livro do profeta Jeremias. Lembrando que quem puder dá um like aí no vídeo, tá? Ajuda a aumentar o alcance do vídeo, engajamento. Vocês sabem como é que tá o YouTube, né? Então vamos lá, nós estamos no capítulo 19 e 20 aqui de Jeremias agora. Aqui no capítulo 19 ele já começa dizendo o seguinte, ó. Assim disse o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Rinom. Esse vale do filho de Rinom nós já vimos já em outros vídeos, tá? É um lugar onde se cultuava o deus Moloque, onde passavam seus filhos no fogo, e depois acabou virando um depósito de lixo em Israel, e no Novo Testamento se transforma no inferno, né? O inferno cristão. Mas é um lugar que existe até hoje, tá? Lá em Israel, tá, pessoal? Que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. Então eu achei curioso esse negócio aqui da porta do sol. Aí eu fui dar uma pesquisada, né, o que os comentaristas bíblicos dizem. Eles falam assim: o Vale de Rinom nós já vimos, né? Vale de Hinom ou Tofete, ao sul de Jerusalém, onde eram oferecidos sacrifícios humanos e crianças queimadas em fogo, em honra de Moloque. Já a porta oriental ou porta do sol é o nascer do sol no leste. Maurer traduz o portão do oleiro. Por ele ficava a estrada para o Vale de Rinom. Então, imagina-se que tinha uma cidade murada de Jerusalém. Aí tinha um portão que era chamado Portão do Sol, ou Portão do Oleiro, onde tinha uma estradinha que levava para esse vale aqui de Rinom. Os oleiros ali formavam vasos para o uso do templo, que ficava perto. O mesmo que a porta da água para o oriente, de Neemias. Assim chamado ribeiro do ribeiro Quedron. Já Calvino traduz como a versão em inglês, foi uma perversidade monstruosa pisar a lei sob os pés em um lugar tão visível, sobre o qual a ascensão diária do sol os lembrava da luz da lei de Deus. Então, segundo Juan Calvino, né, o protestante, ele entende que ali era um lugar visível, aonde eles pisaram na lei de Deus, e a ascensão do sol todo dia lembrava a luz da lei de Deus. Então isso aqui é curioso, né, esse comentário de Calvino, porque ele está falando praticamente de um culto solar. Ou seja, assim como o sol se levanta todo dia, assim se levantaria a luz da lei de Deus. E aí é curioso que a gente vê que o profeta Ezequiel, ele menciona esse tipo de culto e também abomina, né, ele critica esse tipo de culto, que diz assim, ó: e levou-me para o átrio interior, na casa do Senhor. E eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. Então aqui onde é que ele estava? Ele estava no templo, na casa do Senhor. Então entre o pórtico e o altar tinha 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos virados para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então aqui o que Ezequiel está falando, que os homens que estavam lá no templo, ele não identifica quem são, mas eles estavam adorando o sol. Então me disse Deus: vê isso, filho do homem. Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Então você nota que, apesar de Ezequiel ser um profeta do cativeiro, aqui ele está falando da casa de Judá, que era o reino do sul. Então o que o profeta Ezequiel está falando é que os habitantes de Judá praticavam um culto solar. Inclusive o profeta Ezequiel, né, dentro do livro dele, fala que ele foi transportado para Jerusalém, né, para ter essas visões. Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Então o culto solar era muito comum no mundo antigo entre outros povos. Por exemplo, essa aqui é uma imagem do Egito, esculpida em pedra. Aqui onde você vê que o sol é o centro, né? Aqui é os raios solares. E aqui, eu não sei se é uma esfinge ou o que é isso, que está praticamente venerando ao sol. Então é curioso que tanto Ezequiel quanto Jeremias, eles confirmam que havia um tipo de culto solar em Israel, e deve ter durado um bom tempo, né? Porque se tinha até uma porta que era chamada assim, né, Porta do Sol ou Porta do Oleiro, então deve ter durado um determinado tempo, tá bom? E o Vale de Rinom, nos versículos seguintes, né, no versículo 5, o próprio Jeremias menciona, né, que ele fala assim, ó: porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei e nem me veio ao pensamento. Então dá a entender que era uma prática que os israelitas estavam sim fazendo naquela época. E o profeta está tentando combater esse culto ao deus Baal. Aqui no versículo 9, Deus está castigando o povo por essa abominação, por fazer os filhos passar no fogo.
E eu achei meio paradoxal, né? Porque o castigo de Deus é equivalente ao que ele mesmo abomina. Porque ele fala assim, ó: e lhes farei comer carne dos seus filhos, e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne de seu amigo. Ou seja, vai ser uma comilança danada. No cerco e no aperto, em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Meio paradoxal, né? Que aqui é um tipo de canibalismo, né? Então que Deus está falando que ele vai fazer um cerco tão grande que vai todo mundo comer a carne uns dos outros. Aí Jeremias vai lá no templo, ele profetiza no final do capítulo 19, e no capítulo 20 olha o que acontece. Ó. E Pazur, filho de Mer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava essas palavras. E feriu Pazur ao profeta Jeremias e o colocou no cepo. Cepo é um tipo de tronco, tá, pessoal? Que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Então eu achei curioso aqui, né, que nós vimos no vídeo anterior, que Deus prometeu que ia proteger Jeremias, né? Falou que ia colocar ele como uma rocha, como alguém que ia ser protegido por Deus, que ia poder pregar a palavra voluntária. Mas Jeremias é o profeta que mais se lasca na Bíblia, né? Aqui já é a segunda vez já. Naquele vídeo anterior jogaram ele numa cova, né? Cavaram uma cova, amarraram o pé dele. Aqui não, aqui ele já apanhou, né? Que ele foi ferido, e ainda foi colocado no cepo. É por isso que alguns teólogos falam que Jeremias é o profeta relutante, tá? Quando chega aqui no versículo 9... deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui o versículo 7. Tanto que no versículo 7 ele está aqui reclamando, ó: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Então quer dizer, ele está dizendo que Deus convenceu ele a ser profeta, ele foi persuadido, mas só que todo dia ele sofre escárnio, zombaria. Quer dizer então que a vida de Jeremias não devia ser fácil na época. Aqui no versículo 9 é um versículo que ficou meio confuso, não dá para entender bem de quem que o profeta está falando. Mas ele diz assim, ó: então disse eu, não me lembrarei dele. Esse dele, a gente não sabe se pelo contexto se é o Pazur, o que feriu ele, ou se ele está falando do próprio Deus, que ele fala assim, ó: e não falarei mais no seu nome. Então ficou meio confuso. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrados nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso mais. Então dá a impressão aqui, até porque ele fala que o coração dele ficou como um fogo ardente, e Jeremias estava perdendo a fé. Que ele fala, não vou falar mais no nome dele, que eu já estou cansado de sofrer, Deus falou que ia me proteger e não me protegeu, então eu já estou ficando meio cansado. E por fim, Jeremias aqui ele chega a pedir a morte, né, que ele está sofrendo tanto. Então é curioso que a gente vê, né, que o autor ele consegue expressar bastante, né, a angústia que ele está passando, né. Aí ele chega e ele fala assim, ó: por que não me matou na madre, ou seja, no ventre, né, seria tipo um aborto? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura. Olha que coisa horrível, né? E teria ficado grávida perpetuamente. Porque eu saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Então ele estava se sentindo tão envergonhado que ele falou assim para Deus: por que você não me matou na barriga da minha mãe então? Para que eu nasci? Curioso, né, pessoal? Então, tá aí. Mais um videozinho da série de Jeremias, tá? Hoje é um dia que acho que todo mundo está ansioso, né, por causa que é um dia de eleições. Desejo a todos aí um bom voto, tá? Um direito de cidadania, né, de todo brasileiro, tá bom? Em breve a gente continua aqui a sériezinha. Obrigado por ter assistido. Quem puder dar um like no vídeo, paz a todos.